Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Por isso eu quero pedir toda a sua atenção, em que você medite comigo e reflita de forma muito séria sobre todas as coisas que nós vamos estar falando a partir de agora. O tema da mensagem de hoje é o vírus do mal. Por que esse título e qual o interesse que podemos ter nesse assunto? Claro, se falamos sobre o vírus do mal, é evidente que você sabe que a razão de nossa reflexão na tarde de hoje é Satanás, o inimigo de nossas almas, chamado de nosso adversário, pai da mentira, príncipe desse mundo. Nós conhecemos alguns textos bíblicos sobre esse indivíduo, sobre esse ser, chamado Lúcifer, que outrora foi um querubim, um anjo da guarda do louvor de Deus. Ou seja, Deus habita no meio da adoração e do louvor. Esse é o ambiente que Ele criou para a sua existência. Ele respira. Os pulmões de Deus respiram gratidão, louvor, adoração. Lúcifer, ele era um anjo criado por Deus para guardar esse ambiente de adoração e de louvor. Há uma descrição desse ser, e é uma descrição em sentido profético, e que nos mostra que ele tinha instrumentos musicais sobre suas asas. À medida em que ele as movia, esses instrumentos eram acionados para criar adoração, louvor, música naquele ambiente. Abaixo do Deus Todo-Poderoso, do Espírito de Deus, de Cristo Jesus, abaixo deles, a maior autoridade que existia era Lúcifer. Ora, então nós devemos analisar esse assunto com cuidado. Por quê? Porque a verdade é que nós estamos cansados de ver pessoas, servos e servas de Deus, serem abatidos no meio de sua jornada cristã. Você já viu isso acontecer? Talvez você seja um deles que foi abatido.
acontece, a maioria das pessoas põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, como é que isso aconteceu com o fulano? Não é? Como é que isso pode acontecer com o ciclano, com a fulana? Eram pessoas tão consagradas a Deus, tão cheias do Espírito Santo, pisava na cabeça do diabo, exercia autoridade sobre Satanás, sobre a pomba gira, o açucadeiro, Zé Pilintra. E de repente, essa notícia trágica de sua queda. Então isso deve abrir os nossos olhos, para que não venhamos encarar esse assunto como uma brincadeira de crianças. Nós estamos falando de uma guerra, e numa guerra ou você vai matar ou você vai morrer. Não existe empate nisso. E nós estamos travando uma batalha contra um serial killer, um matador profissional. Alguém acostumado a roubar, matar e destruir há milhares e milhares de anos. Estamos falando de um estrategista militar que muitas vezes se faz de morto para viver. Paulo, ele disse assim, que nós não devemos ignorar as astutas ciladas do diabo. E que devemos tomar sobre nós toda a armadura de Deus para permanecermos firmes contra todos os dardos inflamados de Satanás. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias da preparação do Evangelho. Paulo traçou a comparação de uma armadura de um soldado romano que sai para a batalha. E ele traz isso para o campo espiritual e diz: não brinquem com essa coisa. Não saiam por aí recitando versículos bíblicos que o diabo está debaixo dos nossos pés e que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e você zomba, escarnece, e você brinca, e você salta, e você pisa no chão, e daqui a pouco uma tragédia acontece na vida dessa pessoa. Ela expulsava demônios. Olha, eu vi demônios saírem gritando e dizendo: olha, se ele vier aqui, ele é o único que pode me expulsar. Agora há pouco fomos abalados com a notícia trágica do nosso irmão pastor Marcos Pereira. E um homem de autoridade espiritual, um servo de Deus. O grande problema quando essas coisas acontecem, quando esses fatos sucedem na vida de homens de Deus, que alguns alcançaram projeção a nível nacional, outros projeção a nível mundial. O grande problema quando isso acontece é que as pessoas começam só a jogar pedra e falar mal também. Não é? Ao invés de fazerem duas coisas importantes: a primeira é estender a mão a quem está caído e ajudá-lo. E a segunda é meditar e refletir de forma séria sobre o que aconteceu. Porque a palavra de Deus, ela me dá uma recomendação, um alerta e um aviso, e ela diz assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nós somos exortados a termos vigilância. Nós somos exortados a encarar um fato que este ser, chamado Lúcifer, ele
anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para que ele possa tragar. Ou seja, ele vai buscar, ele examina, ele vê, ele analisa cada momento seu na rua, no seu local de trabalho, em casa, na frente do computador, na televisão, no quarto que está escuro, quando você está sozinho, quando não tem nenhum irmão ou irmã ao seu lado. O diabo está te olhando, te observando, e ele está lançando iscas e preparando laços e armadilhas e situações, porque ele quer que você conceda a ele uma brecha. Um homem como o pastor Marcos Pereira, que exercia autoridade tão forte sobre demônios, não é verdade? Pessoas e traficantes que subiam no altar onde ele estava armados, e ele estendia a Bíblia e atirava neles pela unção do Espírito. Pá, 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 e aquela pessoa caiu endemoniada. E você diz: será que tudo isso era teatro? Ele não tinha autoridade alguma? Sim, ele tinha. Talvez até ainda tenha. Mas o diabo lhe passou uma rasteira. Deus há de o levantar e dar a ele experiências que vão marcar a sua vida para sempre. E não apenas ele, quantos outros já houveram. James Weber, quem mais? Muitos outros. Não apenas na área da degradação moral e da prostituição, mas também da ganância, da política, dos acordos, dos conchavos, das propinas e tantas coisas que dizem respeito à área financeira. Quantos? Mas era gente que expulsava o cão, curava enfermo. Sabe, nós precisamos entender uma coisa, meu irmão e minha irmã. O mal não existia. Não. Existia a possibilidade da existência do mal. Por quê? Porque não há outro Criador, e foi isso que Deus esclareceu ao profeta Isaías. Ele disse: eu sou o único Deus, e além de mim não há nenhum outro. Fui eu quem criei as trevas e criei a luz. Fui eu quem criei o bem e criei o mal. Mas por que Deus criaria o mal? De fato, quando ele diz eu criei o mal, ele está esclarecendo que não há Deus. Não há. Mas quando ele criou seres com livre arbítrio, o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Lúcifer, que estava acima dos outros, era o principal deles. E todos os anjos, eles os criou com livre arbítrio, ou seja, eles não eram fantoches, manipulados pelos dedos de Deus para adorá-lo obrigatoriamente. Não. Livre arbítrio. Ou seja, posso adorá-lo ou não. Quando Deus cria seres com livre arbítrio, ele cria a possibilidade da existência do mal. E este mal, este vírus do mal, infectou um ser de Lúcifer, esse querubim da guarda do louvor de Deus. E então ele começou
ensoberbecer. E ele queria ser como Deus e se exaltar e desviar o louvor que era devido a Deus a si próprio. E ele começou a se engrandecer. Sabe, eu não sei se você está lembrando de uma das frases mais significativas saídas da boca de um profeta, mas não qualquer profeta, esse era especial, porque sobre ele Jesus disse que nenhum nascido de mulher foi tão grande como ele. E quando nós nos lembramos de Moisés, e Isaías e Elias, nós ficamos surpresos com esse profeta que é maior do que todos, segundo o próprio Jesus. E esse profeta foi João Batista. E João Batista, quando um dos seus discípulos chegou e se aproximou dele, dizendo: olha, aquele Jesus que tu batizou aqui no Jordão. E este Jesus, ele está fazendo milagres e sinais e maravilhas, e a multidão está indo após ele. E a multidão já não mais está querendo vir te ouvir aqui nesse deserto, onde estão todos seguindo a ele. Sabe, a intenção desse homem que trouxe essa notícia foi apenas uma. Ele queria despertar em João Batista raiva, inveja, porque estava sendo tirado dele a glória que ele tinha, a fama que ele tinha, a notoriedade que ele tinha estava sendo arrancada dele. Porque agora as pessoas estavam ouvindo a Jesus, seguindo a Jesus, indo após Jesus. E ele estava ficando em segundo plano, e esse homem veio para dizer: olha, João Batista, se você não se despertar, não fizer alguma coisa diferente aí, o povo vai tudo atrás dele. E foi aí que João Batista, ele disse assim: importa que ele, Jesus, cresça e eu diminua cada vez mais. Sabe o que é que eu estou querendo dizer a você nessa tarde? Que há uma veia que esse vírus infecta no corpo de uma pessoa. E essa veia é onde corre o sangue da soberba. A Bíblia Sagrada diz que a soberba, ela é o princípio da queda. Ou seja, quando uma pessoa se ensoberbece, se envaidece, ela começa a se considerar o grande, o maior pregador, a única expressão de Deus na terra. É só através dele que Deus cura, que Deus liberta. Os demônios se submetem a ele. Ele é o grande, ele é o tal, e aquilo começa a encher o seu coração. Veja o que eu estou dizendo a você nessa tarde. A soberba é o canal através do qual Satanás atua para destruir a vida de uma pessoa. É nessa veia, é nessa artéria que corre esse vírus, assim como correu nas veias de Lúcifer. Pois ele se ensoberbeceu e ele desejou trazer aquela glória que a Deus pertence para si próprio. Então, meu irmão e minha irmã, você que me vê e me ouve agora em algum lugar, preste bem atenção no que eu estou dizendo a você, porque eu estou falando sobre artimanhas. Eu estou falando daquele que foi o primeiro a ser infectado por esse vírus do mal.
A forma como esse vírus se gerou dentro de Lúcifer, com o seu livre arbítrio, ele que foi criado com toda sabedoria, formosura, estamos falando de coisas, aspectos físicos, ele começou a se envaidecer com isso, se ensoberbecer com isso. E ele permitiu que esse vírus fosse infectando a sua mente, os seus desejos, e ele começou a desviar a atenção dos anjos para si próprio, para a sua beleza, para a sua autoridade, para a sua formosura, e ele quis atrair a atenção para si mesmo. Sabe o que eu estou dizendo a você? É uma coisa muito séria. Satanás, ele é um estrategista. E você, às vezes, está levando uma vida de oração, você está levando uma vida de consagração, você está levando uma vida de santificação, e você lê a palavra de Deus, você estuda as Sagradas Escrituras, e você pensa, o diabo não pode me tocar. E isso é um fato, eu concordo com você, não é? Mas é necessário que nós venhamos entender que o diabo, ele como estrategista, ele vai esperar. Lembra quando ele tentou a Jesus lá naquele deserto e ele trouxe a Jesus 3 tentações? Lembra disso? E a nenhuma delas o Senhor cedeu, a nenhuma dessas tentações. E aí a Bíblia Sagrada diz claramente assim: e o diabo se ausentou de Jesus até o momento que fosse oportuno, ou seja, ele iria voltar. Não deu certo daquela vez, ele precisaria esperar um tempo maior, outros fatos sucederem, não é? O tempo passar para que ele pudesse estudar melhor a situação e voltar com algo mais concreto. Então, como um estrategista, ele aguarda, ele espera, ele analisa, ele vê as coisas acontecerem. E essa pessoa que se consagra, que ora, que medita na palavra de Deus, e que jejua, e que busca ao Senhor com seriedade, e começa a ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo, e Deus dá a ele autoridade sobre demônios, e Deus dá a ele autoridade sobre as enfermidades, e Deus dá a ele a autoridade da palavra, e ele prega debaixo da unção do Espírito Santo, e vidas são libertas e salvas. Aí nesta hora é que Satanás vai buscar essa veia, ele vai buscar essa artéria para infectar aquele homem. Mas você diz, esse homem está próximo de Deus. Ninguém era mais próximo de Deus do que Lúcifer. Ele era querubim da guarda da adoração, do louvor de Deus. Entre as pedras afogueadas ele andava. Criado com toda a formosura e beleza, ele assistia diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Acima dele só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais ninguém. Sabe, meu irmão e minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. A Bíblia nos esclarece que há uma razão pela qual nós não somos destruídos por esse ser chamado Lúcifer. E a razão é a misericórdia de Deus que está sobre nós. Quando o homem deixa de entender isso, preste bem atenção. Esse homem tem o Espírito Santo. Esse homem nasceu de novo, essa mulher nasceu de novo. O nome está escrito no livro da vida. Ela tem dons espirituais.
Mas o diabo não morreu por causa disso e nem desistiu da alma dessa pessoa por causa disso. Como um estrategista, ele se faz de morto para viver. Todos os demônios estão debaixo da ordem dele. O Zé Pelinto, o Tranca-Rua, Chucaveira, Pombagira, todos eles estão debaixo do comando de Lúcifer. E se tornam fracos até sobre o comando dele, quando ele diz: olha, não preste resistência a esse homem, não preste resistência ao comando dessa mulher. Quando ele mandar sair, saia logo. Quando mandar plantar bananeira, plante, faça, obedeça. E tem uma estratégia na vida dessa pessoa. Não preste resistência. Mesmo que ele não tenha autoridade sobre as obras que você está fazendo, mas obedeça, porque eu quero que ele se ensoberbeça. Preste atenção no que eu estou dizendo a você. Isso é uma coisa muito séria e pode abrir os seus olhos para uma grande realidade. Quando esse homem ele começa a tirar os seus olhos de Jesus e achar que pode caminhar sozinho, é claro, você que conhece a Bíblia sabe que eu estou me lembrando agora do apóstolo Pedro. Quando ele disse ao mestre: mestre, é o Senhor mesmo que está aí no meio dessa tempestade, essa chuvarada toda, essas ondas altas, nós vamos morrer afogados. O Senhor está dizendo que esse vulto aí é o Senhor andando sobre água? Se é o Senhor mesmo que está aí andando, então manda que eu vá e caminhe também sobre as águas. E você que conhece tão bem as Escrituras, bem melhor do que eu, sabe que Jesus disse a ele: vem. E de fato ele tirou os seus pés daquele barco, audaciosamente pisou na água e, para surpresa de todos, ele não afundou. Aquilo é um milagre. O homem não caminha sobre água, ele teria que ter afundado, ele estava morrendo de medo dentro do barco. E ele começa a trocar os passos como uma criança assustada, porque não se ouviu falar de um homem andando sobre água, e ele era um pescador. Quantas vezes ele vivia no mar, quantas vezes ele mergulhou naquelas águas, ele sabe que ele precisava subir à tona, ele jamais conseguiu boiar direito, quanto mais andar. E agora ele está andando sobre as águas, ele troca os primeiros passos de uma forma um pouco insegura, como uma criança que começa a aprender a caminhar, mas de repente ele começa a ficar dono de si mesmo. Ele diz: opa, esse negócio aqui é moleza, meu irmão, não vou afundar de jeito nenhum. Há um milagre sobre a minha vida, há uma autoridade sobre a minha vida, e a verdade é o seguinte: eu sou o cara. E você que conhece as Sagradas Escrituras sabe perfeitamente que havia uma disputa entre os apóstolos para ver qual deles era o maior, qual deles expulsava mais demônios, qual deles curava mais enfermos. Você sabe que isso é verdade, está na Bíblia. Veja como o diabo estava trabalhando ao redor deles, buscando entre eles alguém que pudesse trair ao mestre, buscando uma deformação de caráter tal que um discípulo dele pudesse trair. E Pedro, ele começou a se achar o cara. Estou andando sobre as águas, olha o peixinho ali embaixo. Aí, João, vocês estão aí nesse barco, agarrado nesse mastro, com medo de morrer afogado. Olha para mim aqui, rapaz, estou andando sobre a água, eu sou um grande Pedro. Espera Jesus morrer, que você vai ver a igreja que eu vou abrir, meu irmão. Eu vou mandar pintar uma imagem minha andando sobre as águas, vai vir gente que não acaba mais. Eu sou o cara. E ele começou a olhar apenas para si mesmo. Ele se esqueceu que aquele poder emana de Cristo. E que a ele é toda a honra, e que a ele é devida toda a glória. E quando ele começou a se achar o tal, e quando Satanás entrou no meio daquelas águas e infectou esse vírus na artéria de Pedro, e ele se ensoberbeceu e achou que podia caminhar sozinho, que o negócio era moleza, que ele era o cara.
ele começou a afundar. E foi afundando, afundando, ele ia morrer afogado, até que ele cai em si, que ele levanta as suas mãos e diz: Senhor, me perdoa a minha ignorância, me socorre, eu entendo que eu não sou nada. Eu entendo que a Ti pertence toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu não posso andar sobre as águas a não ser por Ti, pelo Teu poder, pela Tua presença, pela Tua misericórdia. Sabe, essa é a razão de não sermos consumidos, de não sermos destruídos pelo poder de Lúcifer. É a misericórdia de Deus que está sobre nós, é a proteção de Deus que está sobre nós. Nós, de nós mesmos, nada podemos fazer contra Ele, não somos páreo para Ele sem Jesus. Sem o sangue de Cristo, sem a autoridade do nome dEle, sem a presença do Espírito dele, nós não somos páreo para Satanás. Ele nos esmaga a hora que ele quiser e que for mais interessante ainda. E quando ele faz o homem simplesmente desviar a sua atenção, ele se acomoda na sua fama, ele se assenta na sua cadeira de balanço de suas conquistas espirituais. Ele se tornou alguém de projeção nacional. Não tem demônio que seja páreo para ele. E é aí que Lúcifer entra. Aquele que se fingia de morto, infecta. Ele injeta com a injeção do inferno esse vírus do mal. Esse vírus que foi criado em suas artérias, em sua corrente sanguínea, se é que nós podemos dizer assim. Ele infecta esse vírus. E aquela pessoa, ela se enlouquece. Ela perde sua razão. Ela perde a sua capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ela perde a sua capacidade de distinguir, separar o que pertence a Deus e o que pertence a César. E ela começa a querer trazer a glória para si. E ela começa a pensar que ele pode andar sozinho sobre as águas. Que todas essas coisas que aconteceram na sua vida aconteceram porque ele é o tal, porque ele jejuou, porque ele deu a Bíblia, porque ele consagrou, ele ou ela. Porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, e começa a achar que ele e suas atitudes são a razão do diabo não conseguir esmagar. E quando essa pessoa começa a achar isso, então ele cria espaço para que o diabo venha e o esmague. Porque a única razão para que isso não aconteça é a misericórdia de Deus. E essa misericórdia se ausentará quando essa pessoa já não mais faz menção a ela, já não mais olha para ela, já não mais liga para ela. Como Pedro fez daquelas águas, ele não estava mais olhando para Jesus, ele começou a olhar para um monte de lugar, para a profundidade do oceano, para o vento, olhou para o barco, olhou para cima, para as estrelas, mas Jesus estava, era um figurante à parte. Era um figurante à parte. E essa é a razão porque muitos homens de Deus caem em desgraça. E algumas coisas horríveis. Não é? Baixarias, coisa de baixo nível, que nos causam surpresa, que te deixa estupefato, te deixa boquiaberto. Como é que isso veio acontecer? E como é que essa lama toda veio para o Evangelho através de uma pessoa que era tão consagrada a Deus, tão usada por Deus? Sabe, quando nós refletimos sobre a seriedade disso, tomamos duas atitudes. A primeira é não ficar jogando pedra em ninguém. Isso é muito importante. Porque quando você julga e quando você joga pedra em alguém, você está se tornando juiz. E nós não fomos chamados para julgar ninguém, porque todos nós
somos réus. Todos nós somos réus. Aliás, o próprio Jesus disse que nós não devemos julgar, porque com a medida que nós julgarmos, também julgarão a nós. E ainda será acrescentado um pouco. Ele disse, por que é que você quer tirar um cisco que está no ouvido nos olhos do teu irmão, e você não observa essa trave enorme que está nos teus próprios olhos? Todos nós somos réus. Nós não devemos julgar ninguém, não devemos atirar pedras em ninguém, não devemos tecer comentários maldosos sobre ninguém para nos ensoberbecer, para dizer assim, olha, ele fez isso, eu não faço. Ele estava lá em prostituição, na lascívia, na carnalidade. Eu não, eu sou puro, eu sou santo, eu sou uma pessoa casta. Então você quer se colocar acima. E aí o diabo já começa a infectar esse vírus na tua corrente sanguínea. Porque tem gente que faz da humildade, faz da consagração e faz do jejum. É por isso que a Bíblia diz que quando nós jejuamos, nós não devemos nos mostrar contristados. Não é verdade? Contristados, a fisionomia, todo mundo vendo. E rapaz, esse cara está jejuando tem 40 dias. E aquela barba por fazer, aquele aspecto. Não é verdade? Jesus não fala com isso. Para com isso. Cuidado com o diabo. Não saiba a tua mão esquerda o que ofertou a tua mão direita. Faça as coisas para Deus, não faça para aparecer. Quando você jejuar, mostre apenas ao teu pai que está em jejum e consagração, se humilhando diante dele, não a ninguém. Não queira aparecer com essas coisas. Então, até a humildade, até o jejum, até a consagração, podem servir de motivo. Olha quanto eu sou humilde, olha quanto eu sou pobre, olha quanto eu sou necessitado. Você está entendendo? Até isso vai gerando soberba se a pessoa não vigiar. Então não devemos atirar pedras. Em segundo lugar, nós devemos estender a mão àqueles que caíram, àqueles que estão caindo, àqueles que estão rolando na ribanceira, porque a soberba é o princípio da queda. A Bíblia Sagrada diz que nós não devemos de forma alguma compactuarmos com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, porém, nós devemos condená-las. Ou seja, é isso que devemos fazer. Nós devemos dizer, isso está errado. Cuidado com o diabo, ele está camuflado nessa história. Você está caindo, meu irmão. Você está caindo, meu irmão. Você está indo por lugares perigosos. Não é esse o teu chamado, não é isso que Deus tem na sua vida. O diabo está te atraindo com o canto da sereia. Não é verdade? A maioria das pessoas não tem peito de dizer essas coisas. Por isso é que a gente vê hoje muitos pastores, pregadores, evangelistas, homens de Deus, que pregavam mensagens tremendas, não é? Ganhadores de alma, e hoje são deputados. Não é verdade? Eu não sei, você vê, eu nunca mais ouvi falar do Takayama. Eu sei que acabou sendo eleito alguma coisa, não sei se deputado ou senador, mas não pregava muito bem, é um ganhador de alma. Agora o Marcos Feliciano também está metido nisso, quer dizer, não tem ninguém que tem peito e dizer, não, pera um pouquinho, eu não sou contra crente na política, mas o teu lugar não é aqui, meu irmão. O teu chamado não é isso aqui, não. O teu chamado é ganhador de alma, você está perdendo a unção, você está caindo da graça de Deus. Entendeu? Quer dizer, pode ter um monte de evangélico na política, deputado, senador, até presidente da República, mas cada um, o Espírito Santo, chama para uma coisa. Não é? E não há, você não pode pensar que Deus está trocando a unção do Espírito Santo na vida de um homem para pregar, fazer sinais e prodígios de desmascarar o diabo pela caneta de um político para tentar resolver a situação moral de um povo. A situação moral de um povo só se resolve fazendo com que essas pessoas venham nascer de novo. E não fazendo descer goela abaixo a força de pessoas imorais, os padrões morais da Bíblia, através de um decreto político. Então esse é o grande problema. As pessoas param de enxergar com clareza todas essas artimanhas.
e passam, primeiro, a julgar e, segundo, a não falar o que é necessário falar. E é isso que devemos fazer. Devemos não julgar e não jogar pedra. E, segundo, não participar da iniquidade. E, antes, porém, disse Paulo, denunciar essas coisas. A soberba é o princípio da queda. Aquele que se humilha por Deus será exaltado. Então, meu irmão, não tire os seus olhos de Cristo, autor e consumador da tua fé. Então, meu irmão, posicione-se. Saiba o teu chamado de Deus em tua vida e posicione-se nisso. E firme-se nisso, e dirija-se sempre com os teus olhos fixos em Jesus, dando a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Siga o conselho do maior de todos os profetas, importa que Ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Enquanto Ele cresce, eu diminuo. Não é isso que a Bíblia diz? Que Cristo ele deve viver em nós. Paulo falou sobre isso. Então, à medida em que ele vai crescendo em vida dentro de nós, a nossa carne, os nossos conceitos, projetos e planos devem estar diminuindo cada vez mais, a ponto de que eu e você venhamos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora levo é unicamente pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. E para encerrar essa mensagem, eu lembro a você uma coisa que Paulo disse, que ele morreu por todos, para que todos aqueles que estão vivos não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Medite sobre essas coisas e que Deus te abençoe.